E se eu te dissesse que um antigo tratado político de um império esquecido guarda a chave para a gente entender algumas das partes mais importantes da Bíblia? Hoje, a gente vai mergulhar numa conexão surpreendente. Uma que pode mudar a forma como a gente enxerga as alianças de Deus. Se prepare para ver a Bíblia de um ângulo completamente novo. Parece uma pergunta bem estranha, né? O que um rei hitita de mais de 3.000 anos atrás tem a ver com o Deus da Bíblia? Pois é, por mais incrível que pareça, eles usavam um modelo jurídico, um formato de tratado que era notavelmente parecido. E é esse formato que nos dá uma pista incrível de como Deus escolheu se relacionar com a humanidade. E tudo começa com essa palavra aqui, aliança. Em hebraico, bri. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é aqui em Gênesis capítulo 6 com Noé. Só que para o pessoal daquela época, essa palavra significava muito mais do que uma simples promessa. Era um termo com peso legal, com uma estrutura e com consequências bem definidas. Então vamos lá. Para a gente entender bem, o que é, afinal, uma aliança bíblica? Definitivamente não é um acordo casual, tipo um aperto de mão. Pelo contrário, é um pacto super formal, vinculante, com regras, termos e, claro, consequências. É menos sobre promessa e muito mais sobre um tratado divino. E aqui está o ponto principal. Uma aliança bíblica não é uma negociação entre iguais. É o que os estudiosos chamam de um arranjo unilateral. Pensa assim, é como um testamento. A pessoa que faz o testamento define todas as regras. Quem recebe herança pode aceitar ou recusar, mas não pode chegar lá e reescrever o documento. É a mesma lógica. Deus estabelece os termos da aliança. A humanidade pode aceitar ou rejeitar, mas alterar, isso não dá. E as pistas mais fascinantes sobre essa estrutura toda estão bem ali, escondidas nos idiomas originais da Bíblia. As palavras que os autores e tradutores escolheram lá atrás são, sério, muito reveladoras. No hebraico, a palavra é berit, que já passa essa ideia de algo sério, um pacto que te amarra. Mas o pulo do gato vem quando a Bíblia foi traduzida para o grego. Os tradutores tinham duas opções. Eles podiam usar a palavra suntek, que significa um contrato normal entre duas partes iguais. Mas em vez disso, eles escolheram a palavra diatek. E sabe o que diatek geralmente significa? Testamento, um acordo unilateral. Essa escolha não foi à toa. Ela mostra que eles entendiam perfeitamente que a aliança com Deus não era uma negociação, e sim um decreto que vem de cima. Mas a coisa não para na língua. A verdadeira reviravolta na nossa compreensão veio da arqueologia, da história, porque os pesquisadores encontraram um modelo quase idêntico a esse num lugar que ninguém imaginava. E a pessoa que juntou as peças desse quebra-cabeça foi um acadêmico chamado George Mendenhall. Lá nos anos 50, ele fez uma descoberta que mudou tudo. Ele percebeu que a estrutura das alianças bíblicas, principalmente a do livro de Deuteronômio, era um espelho, um reflexo quase perfeito dos tratados políticos de um império da antiguidade. E aí que entra o Império Hitita. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O auge dos hititas, entre 1450 e 1200 a.C., foi quando eles usaram os documentos bem específicos chamados Tratados de Suzerania. Basicamente, era um contrato entre o rei poderoso, o suzerano, e um reino menor, o vassalo. Agora, adivinha, esse é exatamente o mesmo período em que, tradicionalmente, a gente situa Moisés e a entrega da lei em Deuteronômio. Coincidência? Certo. Então vamos dissecar um desses pactos hititas. Como é que eles eram feitos? Acontece que eles seguiam um padrão muito consistente, com 6 partes bem definidas. E tinha uma lógica muito clara nisso tudo. Primeiro, o preâmbulo. Era o rei basicamente dizendo: quem manda aqui sou eu. Depois, o prólogo histórico, que era tipo olha, lembra de tudo de bom que eu já fiz por você? Aí vinham as estipulações, que eram as regras do jogo. Depois, a cláusula de depósito. Uma cópia ia para o templo, para ninguém esquecer. E para tornar tudo sagrado, eles listavam as testemunhas divinas, os deuses deles. E para fechar, as sanções, deixando bem claro: obedeça e você será abençoado. Desobedeça e, bom, as coisas não vão ficar legais. Ok, agora vem a parte mais impressionante. Vamos colocar os dois, o Tratado Hitita e a Aliança Bíblica lado a lado. É aqui que o padrão oculto fica claro como o dia. Vamos comparar a estrutura hitita com o que a gente encontra no livro de Deuteronômio. Gente, a semelhança é de cair o queixo. O rei hitita se identificava no preâmbulo, certo? Em Deuteronômio, Deus é identificado como soberano. Bateu. O prólogo histórico hitita listava os favores do rei, e o da Bíblia conta a libertação do Egito. As estipulações. Para os hititas eram as obrigações do vassalo, para Israel os 10 mandamentos e as outras leis. Onde guardar o documento? No santuário do vassalo.
no caso bíblico, na Arca da Aliança. As testemunhas, aqui é genial. Em vez de deuses pagãos, Deuteronômio no capítulo 32 convoca os céus e a terra como testemunhas. E as sanções? Deuteronômio 28 é um capítulo inteirinho só de bênçãos e maldições. O padrão é simplesmente inconfundível. Tá bom, mas e daí? Por que isso tudo importa? É que entender essa conexão tira a aliança de uma ideia vaga, abstrata, e a transforma em algo muito mais concreto, um relacionamento estruturado, com base e propósito claros. Quando a gente entende esse formato de tratado, a lógica da aliança fica muito clara. A obediência às leis, por exemplo, não surge do nada, não é uma exigência arbitrária. Ela é uma resposta de gratidão e lealdade por um ato de libertação que já aconteceu. É como o vassalo sendo leal ao rei que o protegeu. E mais, isso mostra um Deus que vai até as pessoas e fala a língua delas, usando uma estrutura legal, política que elas conheciam muito bem, para estabelecer um relacionamento sério e compreensível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a aliança não é só um sentimento, mas um pacto formal, estruturado, que se baseia na graça que já foi dada e que pede uma resposta de lealdade, como isso muda a nossa forma de ver a fé, a obediência e até a própria natureza de Deus? A resposta para essa pergunta, ela pode ser tão transformadora quanto essa própria descoberta histórica.